Deus é maravilhoso. Vou te convidar para abrir tua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da tua paz. Não importa como esteja o momento, não importa se os ventos sopram forte, se o barco balança, se o inimigo tenta amedrontar, tem um que é maior e está conosco. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. E aqui em Romanos 8:1, a palavra nos traz uma garantia. E está escrito o seguinte, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus por essa palavra. Esse versículo 1, ele começa falando, trazendo para nós, o Senhor traz nessa palavra uma certeza, uma garantia. Um Deus que não pode mentir, um Deus que olhou e viu a situação do homem, como o homem estava e como o homem, muitos ainda estão. O homem sem Jesus, o homem sem o Espírito Santo, o homem sem a graça de Deus. A palavra diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então a situação do homem, o homem natural, ele está separado de Deus pelo pecado. Mas a palavra diz, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não nos trata como, segundo os nossos merecimentos. A graça é algo que eu não mereço. A graça é algo que nós não merecemos. Mas é um dom que Deus deu a nós. Deus amou. O amor
envolve dar, envolve entrega. E a palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui diz o seguinte, agora, em Cristo, nenhuma condenação há. Já não existe condenação. Deus tirou, destruiu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como? Como pode ser isso? O porquê? Versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Existem leis, e as leis, elas exercem uma força. Quando não se cumpre a lei, por exemplo, quando a pessoa não cumpre a lei, ela vai sofrer dano. E eu ouvi um dia, o bispo Darcio pregando, e ele estava falando sobre a lei de trânsito. Tem várias leis. Por exemplo, nós temos a lei da gravidade, que nos mantém de pé. Eu estou vendo agora, a minha neta começou a andar, a nossa neta começou a andar. Benção, né? Glória a Deus. E eu não me esqueço, meu irmão, é algo tão maravilhoso, é um milagre de Deus. Mas eu percebo que ela está ainda sentindo a força da lei da gravidade, ela não consegue ainda controlar, e ela cai às vezes, aliás, quase sempre. Porque a lei da gravidade exerce uma força sobre nós. Se eu caminhar aqui e continuar caminhando, eu vou cair, porque aqui é alto. Existe uma lei também do trânsito, como o bispo estava pregando um dia, falando sobre isso. E quando você chega numa esquina, está lá uma placa, pare. Se você não parar, você vai sofrer dano. Se você entrar naquela avenida ali, tem uma placa de pare, mas você não parar e entrar, você vai ter um problema. A lei é ruim? Não, a lei é boa, se eu obedecer. Mas também diz que existe uma lei, a lei do pecado e da morte. A lei do pecado. O pecado também tem uma lei? Tem. O pecado está aí para oprimir. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele então seduziu o homem, e o homem pecou. E o homem então saiu da presença de Deus, por causa do pecado. Por causa da lei do pecado. Porque aquela lei, o pecado exerceu uma força sobre ele. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado. Oh, glória a Deus. A lei do Espírito de vida é maior do que a morte, é maior do que o pecado. O Espírito de Deus é o Espírito de vida. O Espírito Santo veio a esse mundo com um propósito, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, a Bíblia diz, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando Deus deu uma palavra, começou a vida sobre a terra. Começou a fluir vida e vida. A palavra de Deus é cheia de vida. E o Espírito de Deus põe vida nessa palavra. A Bíblia sem o Espírito de Deus é letra. Mas com o Espírito de Deus é vida. A letra mata, mas o Espírito põe vida em nós. Glória a Deus. No versículo 3 ele diz, aquilo que era impossível, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Glória a Deus. O amor, o poder de Deus,
A palavra diz que Deus amou e enviou seu Filho. Aquilo era impossível, aquilo que era impossível, a lei. Deus deixou uma lei para nós. Aquele que observar a lei viveria por ela, ele ia viver pelas leis. O rei Davi disse: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor são retos. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Mas o homem não conseguiu cumprir a lei, porque ele viu o pecado. E o pecado exerceu uma força sobre a vontade do homem. E o homem pecou. Mas Deus proveu uma forma de restituir a comunhão do homem com Ele. Pecado gera morte. Havia os sacrifícios, mas os sacrifícios de animais inocentes não resolveram. Era algo provisório. Mas então Deus amou e Ele enviou o seu Filho. Está descrito, olha. Deus o fez enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança de carne. Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne e veio aqui. Concebido pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo novamente. O Espírito Santo veio sobre Maria. A sombra do Altíssimo a cobriu. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E ele cresceu aqui, um corpo semelhante ao nosso. Mas a palavra de Deus diz que Jesus não pecou. E versículo 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus então veio com um propósito de que a lei se cumprisse em nós, através de Jesus. Jesus então ia fazer o sacrifício. Primeiro, ele iria cumprir toda a vontade de Deus. Jesus não veio para revogar a lei e dizer: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. Ele obedeceu o Pai em tudo. E foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E ele disse: Pai, está consumado. Para eu e você, hoje, podermos desfrutar desse dom maravilhoso que é a graça de Deus. Por isso, amados, a palavra continua dizendo aqui, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, Jesus, em tudo ele agradou a Deus. E o que é que eu e você precisamos fazer para também agradar a Deus? Versículos 5 e 6 está dizendo. O 6 diz que o pendor da carne. Pender para a carne é pensar, é ser conduzido pela vontade da carne. E a palavra diz que o pendor, o modo de pensar da carne dá para a morte. Mas a maneira que o Espírito age, e a maneira de pensar, e se inclinar para o Espírito, vai produzir vida. O Espírito Santo vai produzir vida em cada um de nós. Aleluia. A palavra diz pensar. Os pensamentos. Pender é você então se afeiçoar com aquilo que a carne está dizendo. Como é que o Adão foi tentado, a Eva foi tentada. Satanás começou a falar, começou a dar sugestões e a trazer a visão, falando e mostrando. E você e eu estamos nesse mundo onde existem tentações e aflições. Tentação é algo ruim que leva à morte. Ela pode ser algo bem atrativo, mas pode ser algo muito ruim.
que vai causar medo, que vai causar desespero. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai nos guardar pela sua palavra. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Essa palavra produz vida. Por isso lá em Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz: oferecei-vos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Espírito de Deus, pela palavra, por essa palavra, é obra do Espírito Santo. Ele vai transformar os nossos pensamentos todos os dias. Eu não posso viver pensando como o mundo pensa, ou como o diabo vai falar ao meu ouvido. Ele vai te mostrar aquela situação e vai dizer: olha, isso não tem jeito. Agora é o fim. Ele vai mostrar para você: olha, aquela pessoa te fez um mal. Aquela pessoa não te ama. Aquela pessoa não demonstrou amor. Vai querer colocar ira no teu coração. Vai querer colocar mágoa no teu coração. Vai querer colocar dúvidas. Mas a palavra diz: não se conforme. Não mantenha o teu pensamento aí. Transforma pela renovação da mente. Para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isaías, a palavra diz: os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos. Os meus são mais altos que os vossos. E os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Por isso, amados, eu e você devemos inclinar para o Espírito. Porque o Espírito dá vida e paz. A carne produz angústia, produz ansiedade, medo, desespero. Mas o Espírito de vida põe paz. E mesmo num tempo como esse que nós estamos passando, você vai ver a paz do Senhor. A paz de Deus está enchendo o seu lar. A paz de Deus está enchendo a tua casa, o teu casamento. Está manifestando a glória aí no teu lar. Espíritos de enfermidade estão saindo, estão batendo em retirada aí agora. Espíritos perturbadores de mente, de insônia, de depressão, de angústia, está saindo em nome de Jesus. Se por um caminho veio contra o teu lar, contra a tua vida, por 7 caminhos vai saindo agora em nome de Jesus. Porque Deus está colocando em você pensamentos novos. O Espírito de Deus tem palavra. Ouça a voz do Espírito. Peça ao Espírito Santo, me ajuda. No momento que você estiver orando, lendo a palavra de Deus, diz: Espírito Santo, me ajuda, fala comigo. A palavra diz em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, se algum louvor existe, nisso pensai. E a paz de Deus, no versículo 7, ele diz, que excede todo entendimento, vai guardar os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O diabo quer tirar a paz, quer colocar medo e pânico, quer destruir toda a sua alegria, quer fazer você viver sem tempo para nada, para que você fique correndo de um lado para o outro, quer fazer você ficar nervoso, angustiado. Mas a palavra de Deus diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, não dá para entender, não dá para explicar, porque excede o nosso entendimento. Pensa, meu irmão, por isso Deus falou para Josué, medita no livro dessa lei, essa palavra, a lei do Espírito de vida, para que você vai prosperar em tudo que você fizer. Olha só, no versículo 8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne entristece a Deus. E aqueles que estão na carne não conseguem agradar a Deus. Porque não pode estar. Não está sujeito a Deus e nem mesmo pode estar, não consegue. Sem o Espírito de Deus, o homem não consegue obedecer a palavra de Deus. Ela se torna uma lei difícil. No Antigo Testamento, Deus deu as leis a Moisés. A lei estava escrita lá. O homem tinha que ler e observar aquilo, para ele não morrer. Mas o Espírito de vida, ele fez com que esse mandamento
não se tornasse algo penoso. Os meus mandamentos não são pesados, diz o Senhor. Os meus mandamentos não são penosos. Quando você ama a Deus, o Espírito Santo é o Espírito de amor. E em Romanos 5,5 diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Quem dá amor a nós é o Espírito Santo. Só podemos amar se conhecermos a Deus. Só podemos amar se dermos oportunidade para o Espírito de Deus agir livremente na nossa vida. Esse é o tempo do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo agir em cada um de nós e fazer de cada um de nós aqui vasos, instrumentos na mão de Deus. Ele está dizendo, olha, versículo 9. Perdão, 8. Não conseguem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como essa palavra, ela é completa. Porque ele diz o seguinte, vós não estáis na carne, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. A palavra diz lá em 1 Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus, santuário de Deus, tabernáculo de Deus. Você é a morada do Espírito, você é propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. Deus te escolheu para morar em você. Imagine, Deus ele mora em você. Se ele mora em você, tudo que é de Deus está em você. E quando nós vamos morar, nós levamos tudo que temos. Quando vamos a um congresso, por exemplo, nós levamos algumas coisas. Quando vamos fazer uma viagem, por enquanto não podemos viajar, mas você leva alguma coisa, você não leva mudança. Você leva algumas roupas, algumas coisas que você vai usar. Sua casa continua lá. Na tua casa tem tudo, está lá, seus móveis, suas roupas todas. Quando Deus, o Espírito Santo, vem habitar em você, porque ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E se você ainda não teve essa experiência com Deus, se o Espírito de Deus ainda não habita em você, hoje é a oportunidade de você abrir a porta. Porque Jesus vai trazer o Espírito Santo para habitar dentro de você. O Pai vai habitar dentro de você. Porque Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A salvação vem por eu e você amarmos a Jesus e guardarmos os mandamentos. Não é apenas dizer, ó Senhor Jesus, eu creio. O crer é muito mais do que dizer. O crer é você abrir o coração. E Jesus então, o Pai, o Espírito Santo habita dentro de nós. Tudo que ele tem é seu. A paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, está guardando tua mente e teu coração. Prosperidade, em todos os sentidos. Tua alma é próspera, tuas finanças são prósperas, tua família é uma bênção, a paz está em tudo, a alegria completa em todos os lugares. Você está sempre movido pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo produz frutos. Alegria. Você está alegre hoje? Se você não está ou não estava até o momento de começar esse culto, eu digo para você, a alegria está enchendo aí teu coração, abre teu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Espírito Santo vai produzindo vida aí. E aqui no versículo 11 ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Oh, glória a Deus. Quem tem o Espírito de vida tem o Espírito da ressurreição. Nunca ficou tão evidente quanto somos dependentes de Deus. O quanto somos tão pequenos, indefesos, sem a graça de Deus. Uma época como estamos vivendo agora, estamos agora passando por um tempo que nunca passamos. Em que as pessoas, muitos estão apavorados e com medo. Por quê? Medo de morrer, por causa de um vírus. É claro que eu e você temos que ter os cuidados necessários e fazer como somos orientados. Mas, meu irmão, sem medo,
confiamos no Senhor. Se o Senhor não guardar a nossa vida, é em vão você fazer qualquer coisa. Porque está escrito, se Deus não edificar a nossa casa, se Deus não guardar a nossa vida, é em vão vigiar. Então Deus tem que estar primeiro. Então veja, quanto somos pequenos, veja quanto somos indefesos, se Deus não estiver conosco. Mas aqui está escrito o seguinte, se o Espírito Santo habita em você, assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também com Ele. Através do Espírito de Deus que habita em você, o Espírito Santo vai nos colocar diante de Deus. É a garantia. Você compraria uma televisão dessas grandes? Mesmo que fosse por um preço bem em conta, se a pessoa falasse, não tem garantia. Acredito que não. Nós queremos garantia daquilo que compramos. Todo mundo quer. 1 ano, 2 anos. Quantos anos? Muitas pessoas não crêem na eternidade, não crêem que o Espírito Santo age hoje. Muitos não creem. Mas eu e você temos provado que Deus é maravilhoso e bom. Temos visto o cuidado de Deus conosco a cada dia. Muitos não creem. Não digo muitos, alguns. Alguns não creem que o Espírito Santo põe poder na sua vida. Muitos estão pensando que Ele não pode agir hoje, mas Ele age hoje. Ele está transformando vidas. Hoje Ele está aqui para curar, para mudar teu casamento. Deus hoje quer colocar unidade aí na tua casa. Você que estava há muito tempo ressentido, magoado, porque você não conseguiu perdoar, tem uma boa notícia para você. O Espírito Santo te capacita a perdoar. Se você decidir perdoar, você pode pensar, mas eu não consigo. Ah, mas é o Espírito Santo que te dá poder. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E você vai ser testemunha, você vai falar, você vai agir conforme o Espírito de Deus faz. Porque é o Espírito de vida que está em você. Eu quero só completar aqui uma leitura. Continua lendo comigo aí no versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne. Não devemos à carne. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Você não precisa ficar constrangido a viver segundo a carne. Porque está escrito aqui, olha, somos devedores não à carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. E você temos que mortificar nossa carne. Porque Jesus já pagou o preço lá, da nossa salvação. Você não deve mais nada. Se você aceita Jesus, sua dívida já foi paga. Glória a Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, lá no deserto. Oh, mas no deserto? Sim. E lá ele foi tentado pelo diabo. Meu irmão, peça para o Espírito Santo te conduzir. Pelo deserto, pelas aflições. Porque o Espírito Santo vai te dar a vitória. Ele vai te mostrar o caminho certo e você vai vencer. Você não vai fugir do inimigo. Você vai contra o inimigo e vai vencer. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de os destruir, disse o rei Davi. Porque o Espírito de Deus tinha liberdade de agir com ele. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, papai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. Amados, o Espírito Santo nos leva a agradar a Deus. O Espírito Santo nos leva a mortificar a nossa carne. O que agrada a Deus? Perdoar. Deixa Deus feliz. Orar, deixa Deus feliz. Louvar, adorar, deixa Deus feliz. O Espírito Santo te capacita a orar.
mesmo quando você não consegue. A Bíblia diz que Ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis. E Ele vai te levar a adorar. Eu convido você aí na tua casa. Fique de pé. Levanta as tuas mãos. Comece a adorar a Deus. Comece a pedir, Espírito Santo, eu quero ser um adorador. Espírito Santo, eu quero te agradar. Me ensina, Espírito Santo, a orar conforme a tua vontade. Me ensina a te agradar com a minha fé. Porque está escrito que sem fé é impossível eu agradar a Deus. Espírito Santo, fortalece agora a minha fé. Me ensina pela palavra, porque eu sei que a fé vem pela tua palavra. Eu quero que essa palavra enche o meu coração, Espírito Santo. Eu quero agradar ao Pai. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda a eu perdoar e a crer mais e a confiar mais, Senhor. Ó Espírito Santo, me ajuda aqui. Fortalece-me, porque Tu és o poder. Porque está escrito, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Eu quero agradar a Deus, eu quero ser testemunha desse poder. Eu quero testemunhar e contar às pessoas o quanto o Senhor é maravilhoso. E que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer às pessoas, eu quero viver esse estilo de vida, um estilo de fé. Um estilo que agrada ao Senhor, eu quero ter santidade cada dia mais. Comece a dizer, fale com o Espírito Santo, meu irmão. Eu quero ser santo. Quero estar cheio da Tua presença. Tu és santo e Tu habitando em mim, eu vou ser santo. A minha maneira de viver vai ser agradável a Ti. Oh, aleluia. Oh, se habita em você o Espírito Santo. Comece a dizer, Espírito Santo, enche aqui toda a minha casa. Enche a minha vida, Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito. Derrama Teu óleo, derrama Teu bálsamo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pai querido, nós Te louvamos nessa noite por essa palavra. Queremos esvaziar de nós, Senhor, e confiar totalmente no Senhor. Espírito Santo, nessa noite, vem renovando. As mãos estão erguidas agora, Deus. Teu povo está aí na Tua presença. Oh, Espírito de Deus, vai se movendo agora. Vai movendo adoração, arrependimento. Vai produzindo agora perdão. Vai produzindo agora um quebrantar nos corações, ó Deus. Vai restituindo essa comunhão maravilhosa com o Senhor. Vem fazer dessa vida agora um vencedor, uma vencedora, em o nome de Jesus. Vai expulsando agora desse lar, Deus, todo o desespero, toda angústia. Vai expulsando dessa casa agora, em nome de Jesus. Toda obra maligna, Senhor. Espírito de medo, de angústia, de depressão, de enfermidade. Em nome de Jesus. Enche, Espírito de Deus. Derrama Seu óleo sobre mim. Sopra, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Faz Sua obra, abala o meu ser. Sopra, Espírito de Deus. Faz Sua obra. Faz Sua obra, abala o meu ser.
Te amamos, Espírito Santo. Cremos. O Senhor está quebrando nessa noite a força do pecado. A glória do Senhor está sobre nós. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Levanta a tua mão bem alta e diga: glória a Deus. O Espírito de vida habita em mim. Aleluia. Deus está fazendo aí na tua vida, meu irmão. Teu lar está sendo cheio da glória de Deus. Há um Espírito de vida. O Espírito da vida está em você. Nós vamos orar aqui em vários pedidos de oração. Levanta a tua mão. Querido Pai, nós cremos que a glória do Senhor está manifestando a glória do Senhor sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Comece a orar agora, meu irmão. Ergue a tua voz. Colocamos aqui na tua presença a vida da Tatiane, que precisa de um emprego, ó Deus. Visita ela, Senhor. Toda aquela cidade de Garapava possa ver que a Tatiane é mais que vencedora. Vão ouvir o testemunho dela. A Ana Paula lá de Olímpia e também o seu esposo. Nós oramos, ó Deus, para que quebre toda a barreira. E abençoa a vida profissional dos dois, desse casal. Em nome de Jesus Cristo. Traga a tua glória, Deus, sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Espírito, ó Deus, devorador, vai sendo agora destruído em nome de Jesus. Senhor, nós oramos para que o Senhor traga vida abundante agora. O Senhor é o Deus que devolve, ressuscita. Tira todo o medo agora, toda a preocupação, toda a angústia desse coração. Essas vidas estão agora com medo, ó Deus. Toda a maldição é quebrada agora em nome de Jesus. Espíritos têm mantido essa pessoa presa na pornografia. Vai destruindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Demônios que perturbam essa mente. Vai caindo por terra agora. Eu digo para você que está tendo esse problema. Diga: Espírito de Deus, eu recebo vida. Eu recebo libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também oramos, ó Deus, pedindo que o Espírito de vida esteja, de libertação. O Senhor tem o poder de agir, ó Deus, de quebrar toda a obra do diabo, de enfermidade. Em nome de Jesus. Senhor, coloca aqui a vida da Sônia, a vida da Gabriele e do João de Ituverava, a Sandra, lá de Miguelópolis, o Senhor Jorge de Ribeirão Preto, a vida da Valdirene, do Ricardo de Uberaba, também o Marcos, lá de Miguelópolis, a Paula e Fábio, ó Deus, a vida do Éder, lá em Buritizal, o Theo. Age nessa vida, nessa criança, ó Deus, trazendo a paz do Senhor, porque das crianças é o teu reino. Também Francimar, lá em São Joaquim da Barra, o Denner, oramos por essa vida, ó Deus. Visita essa UTI, traz cura, traz vida, e que ele possa sair dessa UTI e vai testemunhar o teu nome, em nome de Jesus. Denner, nós declaramos vida, vida plena. Também pelo Ademir lá em Puã, Deus. Traz a glória, traz cura sobre ele. A Lara lá de Uberaba traz saúde, cura e alegria, ó Deus, nesse coração, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus também o José Antônio lá de Aramina. Ó Deus, o Vivaldo. Também Paula, o Renato de Ituverava. O Norivaldo, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Por cada um desses nomes, ó Deus, por todos esses nomes que estão nessas listas, nós cremos que a glória do Senhor está alcançando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero dar aqui, tem uns testemunhos, tem muitos testemunhos que têm chegado. Vamos aqui falar alguns aqui. Ana Paula disse que ela pediu oração para o emprego. Começou a trabalhar essa semana. Glória a Deus, Ana Paula. Deus é fiel. Também a Sandra. Oramos por ela e ela conseguiu um emprego também. A Ana Paula não sei de onde é, mas a Sandra é lá de Uberaba. Também a Rutiele de Ipuã. Ela e o marido abriram um negócio. Pediram oração, estão prosperando.
com vários clientes. Olha só, meu irmão, como Deus tem feito. Em tempos de crise, Deus está fazendo milagres, pessoas abrindo negócios e prosperando, portas de emprego abrindo. E Deus está fazendo isso na sua vida. Mas não só na sua área profissional. O Espírito de vida traz a glória em toda a sua casa, sua família, o amor de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento está te guardando aí. Eu convido você, se você sentou, fique de pé mais um momento, levanta a tua mão mais uma vez, as duas mãos bem alto, com o coração bem agradecido. E você que pediu algo ao Senhor nessa noite, se você ainda não viu isso concretizado, comece a louvar, comece a se alegrar, porque assim como Deus fez aqui na vida da Ana Paula, assim como Deus fez na vida da Sandra, da Rutiele, Deus também está fazendo na sua. No nome de Jesus, você vai ver a glória de Deus. Está fazendo aqui nas nossas vidas. Eu sei que todos que estamos aqui também temos necessidades. E Deus está suprindo cada uma delas, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Ele está fazendo agora, em nome de Jesus. Oh Deus, que a tua glória seja derramada, que a tua bênção continue caindo como chuva, Senhor, sobre esse lar. E nós cremos. Assim como o Senhor deu uma palavra àquele centurião, quando ele disse: Senhor, manda uma palavra e meu rapaz será curado. Sei que a tua palavra, o Senhor já enviou ela. E ela está prosperando lá nos lares, na nossa casa. A bênção do Senhor está chegando, a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a paz de Deus esteja no teu coração. Convide as pessoas, compartilhe. Na hora que terminar esse culto, você pode compartilhar esse link com alguém. De repente você esqueceu de convidar alguém, mas compartilhe. Se foi uma bênção para você, compartilhe, porque Deus vai usar a tua vida para abençoar outra vida. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.